Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Décio Odoni, diretor-geral da ANP, conversando sobre o potencial arrecadação após os leilões. Bom dia, Décio. Bom dia, Cavanha. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, especialmente para falar de um assunto tão bacana como esse da arrecadação potencial aí das rodadas que a gente conduziu. Tá ótimo. Décio, após a segunda rodada, agora em outubro, quinta rodada agora em outubro, você comentou, permita que eu leia, por favor. Por favor. Os resultados da segunda à quinta rodadas, com o petróleo a $70 o barril, irão gerar 1,2 trilhão de reais de arrecadação para a União, estados e municípios, ou seja, 400 bilhões por ano. Poderia trazer para a gente mais detalhes, o que é exatamente isso? Bom, a gente se acostumou nos leilões da ANP a focar no bônus de assinatura. Isso é decorrente da história, porque os primeiros leilões foram de concessão e os leilões de concessão têm o bônus de assinatura como fator de definição do ganhador do processo. O principal, teve épocas que tinha conteúdo local, agora tem um pouquinho de programa exploratório mínimo, hoje é 80% bônus de assinatura e 20% programa exploratório mínimo. Então, a gente se acostumou a contabilizar o bônus de assinatura como um fator de sucesso do leilão, esquecendo de avaliar o potencial de arrecadação daqueles contratos ao longo da vida útil dos contratos. E o que a gente percebe é que o bônus de assinatura é uma parcela absolutamente pequena quando se compara com o potencial de arrecadação que os contratos trazem. Então, vou dar um exemplo para você. A gente conduziu desde 27 de setembro de 2017 até 28 de setembro de 2018, quer dizer, um período de um ano e um dia, nós conduzimos a segunda rodada do pré-sal, que foi a de iniciação, a terceira do pré-sal, a quarta do pré-sal e agora a quinta do pré-sal. E antes tínhamos começado com a concessão. Então teve lá 27 de setembro do ano passado a 14ª de partilha e agora, final de março desse ano, teve a 15ª de partilha. Nesse conjunto de rodadas nós contratamos 72 blocos. Foram 28 bilhões de reais de arrecadação em bônus de assinatura. Poderia ter sido muito mais em bônus de assinatura se na partilha o bônus não fosse fixo. No modelo de partilha o bônus é fixo, o que o consórcio oferece para a União é a maior parcela de óleo lucro. Então, eu acredito que se aqueles blocos que estavam na quinta rodada de partilha, 15ª rodada de concessão, Saturno no Titã, que foram depois para a quinta rodada de partilha, se estivesse na concessão, o bônus de assinatura teria sido muito maior. Mas não importa, o que importa nesse processo todo é a arrecadação que esses projetos trazem. E a nossa estimativa, como resultado desses leilões, ao mesmo tempo que a gente teve 28 bilhões de bônus de assinatura, a gente imagina 2 trilhões de arrecadação. O que é esses 2 trilhões? Compõe esses 2 trilhões são valores nominais, que não tem nenhum desconto de valor de dinheiro no tempo. São todos os impostos, royalties e participações governamentais, incluindo o óleo lucro nos casos da partilha, ao longo da vida útil dos contratos. Os 25 anos. 27, 30 anos, 35 anos nos contratos de partilha. Quer dizer, quanto vai ser arrecadado pela União, estados e municípios como resultado daqueles contratos ao longo da vida útil dos contratos em valor nominal, sem fazer nenhuma atualização. Então, isso mostra que o bônus de assinatura é muito importante, especialmente em momentos que você tem aperto fiscal, como o Brasil está vivendo agora, mas que o resultado efetivo para a sociedade vem ao longo da vida dos contratos, com os investimentos, com a produção e com a arrecadação de impostos e tributos. Mas não estão aí a questão dos fornecedores arrastados pelo processo todo, quer dizer, os impostos que os fornecedores pagam também. Não, esses são só impostos na produção de petróleo e gás, não está aí arrastada a cadeia, as contratações, o supply chain que isso vai trazer na cadeia, o supply chain não está aí. Que também é um valor significativo. Também é relevante. Você gera emprego, gera um monte de coisa. É um fator assim, absolutamente extraordinário de impacto. A gente imagina, como resultado de todo esse processo, e os leilões são parte de um processo,
que esse processo todo vai trazer 6 trilhões de reais de arrecadação para a União, Estados e Municípios nos próximos, vamos colocar aí, 30 anos. E tudo muito concentrado nos próximos anos, até 2035, eu diria. Porque você conhece a indústria do petróleo, né? Você bota um campo de produção, leva aí 6, 8 anos a partir da assinatura do contrato. O pico dos investimentos vai acontecer durante a fase de desenvolvimento da produção, com perfuração de poços, instalações, construção de instalações submarinas e construção de plataformas, que acontece aí entre o 4º, 5º ano do processo, depois da assinatura do contrato. E depois você tem uma produção que chega num platô, que fica ali um determinado número de anos, depende de cada campo, mas esse platô chega aí com 2, 3 anos de produção. Então você tem vai ter uma concentração de produção e de arrecadação entre 2025 e 2035, eu diria. E para a cadeia de fornecedores, nós estamos falando aí da próxima década, a partir de 2023, 22, 24, vai começar um processo muito grande de aceleração de instalações. A gente imagina que 60 plataformas novas sejam instaladas no Brasil. Imagina, 60 plataformas. E todos os subcontratos que derivam desse alimentação, desse transporte, processo. logística. Cada plataforma dessas é um sistema de produção que demanda 6, 7 bilhões de dólares de investimento. Então nós estamos falando aí de 20, 30 bilhões de reais de investimento por sistema. Não são esses números gigantescos que a gente tem de investimento da ordem de 1,8 trilhão de reais e arrecadação da ordem de 6 trilhões de reais. Isso tudo muito concentrado em 2 estados, né? Basicamente, maciçamente no Rio de Janeiro, que vai ter, nosso entendimento aí, perto de mais de 50 plataformas sendo instaladas no litoral do Rio, 50 plataformas novas. E São Paulo também bastante, na ordem de 10. Isso vai trazer para o estado do Rio e para o estado de São Paulo um impacto muito grande na arrecadação de royalties de participação especial dos contratos de concessão. Você sabe que a partilha tem o royalty, mas o óleo lucro vai para a União. Mas nos contratos de concessão que tem participação especial, você tem um aumento muito grande dos tributos que vêm para o Rio de Janeiro e para São Paulo. A gente imagina que o Rio vai praticamente dobrar nos próximos anos a arrecadação fiscal via petróleo, uns 6, 7 bilhões de reais por ano para 13, algo assim. E São Paulo também de 1 e pouco para 3. Então são impactos muito grandes que a gente estima na economia, não só do Brasil, mas também principalmente do estado do Rio e de São Paulo. E Rio, né, precisando tanto desses recursos, situação fiscal complicadíssima. Então espero que os governantes do Rio, na próxima década, tenham essa maior facilidade de tocar as coisas aqui. Espero que o setor possa ajudar. Possa ajudar. Agora, você falou, óleo lucro está dentro dessa conta. Está dentro dessa conta. Vou tomar um pouquinho aqui de água, caneca nova do Café com Cavanha, segunda que eu ganho. Espero que não seja a última. Não, vão ser várias. Agora, a pergunta é a seguinte, esse óleo lucro, quando eles fizeram proposta aí perto de 70% e tal, quer dizer, eles estão entregando 70% da parte do lucro, depois dos custos, a parte do lucro, 70% vai para a União. Vai para a União. Eles ficariam com 30%, teoricamente, do óleo lucro. Quer dizer, e esse 30 já é suficiente para eles terem esse apetite todo? Sim, porque eles recuperam os custos antes, é o detalhe do modelo da partilha. Quando você faz a conta do government take, quanto fica para o governo da renda petrolífera, né? A ANP calcula, eu tenho dito isso faz bastante tempo, e nós levamos lá para o CNPE, no caso da partilha, a proposta de definição do bônus e da alíquota mínima de óleo lucro na partilha. A gente leva, geralmente, com o objetivo de, naquelas condições que está estabelecida a avaliação daquele projeto, um government take de 75%. Quer dizer, o que significa government take de 75%? Você pega um projeto, extrai todos os custos, então você tem a receita líquida do projeto. Do que é resultado líquido, 75% fica com a União, 25% fica com as empresas. Então, essa conta. Você tem 100 de lucro, 75%, 100% de lucro. De cada 100 reais, 75 vão para a União, 25 vão
Que é espetacular. Espetacular. Mas mais espetacular que isso é o seguinte: em quase todos os casos que nós tivemos, o ágio foi muito grande. Então, o óleo lucro oferecido para a União foi acima do que a gente tinha estabelecido. Se a gente tem estabelecido um mínimo de 75% de participação governamental no lucro da exploração de petróleo no pré-sal, e a gente teve aí ágios altíssimos, tem casos que o Government Take ficou acima de 90%. Só comparável com os melhores campos do Oriente Médio, segundo a indústria. Então, é realmente um resultado extraordinário. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante também, que a gente às vezes esquece, que é o valor do dinheiro no tempo. Além de toda essa história do fim da era do petróleo, da obsolescência do petróleo, da decisão das sociedades, né, de migrarem para uma economia de baixo carbono, que vai ter impacto no petróleo, tem o valor do dinheiro no tempo, que é uma questão muito importante também para a indústria nacional, nas contratações. E por isso que a gente estava tão empenhado em ter uma solução para aqueles contratos antigos e conteúdo local para aqueles contratos antigos. Você pega uma plataforma típica, dessas aí, 150 mil barris por dia, né? Nesse modelo de Government Take de 75%, para cada ano que o projeto atrasa, que a licença não saia, que por alguma razão a empresa não contrata, porque tem que estar discutindo com a ANP conteúdo local, o que seja, o consórcio operador perde 800 milhões de reais. Só que a União perde 2 bilhões e 600, 2 bilhões e 700, que é 75%. Então, o tempo é a nosso favor, não podemos desperdiçar o tempo. Eu gosto de dizer que a gente, para resolver os nossos problemas no Brasil, a gente desconsidera o tempo. Como se a gente tivesse dinheiro e tempo. Nós não temos nem tempo nem dinheiro. Então, nós precisamos correr. E a riqueza está disponível. Parece que a gente faz a opção pela pobreza ao não acelerar a exploração e a explotação desses recursos. Se nós fôssemos um país que não tem os recursos, tá certo, mas nós temos e ficamos sistematicamente desperdiçando a oportunidade de usar esses recursos para ajudar a tirar tanta gente da miséria, né, aumentar os investimentos em saúde, educação, segurança. Com relação à empresa brasileira e empresa estrangeira, e aí tem que tomar cuidado, porque as estrangeiras que estão no Brasil seriam consideradas brasileiras. Pela Constituição, a empresa estabelecida no Brasil é empresa brasileira. Mas olhando esse modelo capital, que às vezes tem crítica e tal, tua consideração sobre... Quer dizer, não existe diferença, então, nesse caso, para o Government Take, se for brasileiro ou for estrangeiro. Não. Aqui existe a parte do lucro que seria remetida para fora ou seria mantida aqui. E esse lucro no caso dos leilões, algumas vezes 10, 15% do total. Eu vou fazer uma comparação que eu gosto de fazer, que é a seguinte. Lá em 2010, né, nós ficamos naquela discussão toda, entre 2008 e 2010, nova regra para o petróleo, e a Petrobras vai operar tudo, porque o petróleo é nosso. Vamos fazer uma conta aqui simples, Cavanha. Você já foi da Petrobras, eu também, a gente conhece algumas coisas. Ora, do ponto de vista da sociedade, o que interessa é que o recurso venha. Nós não temos, como sociedade, poupança suficiente para explorar todos esses recursos. Então, nós precisamos atrair poupança dos outros. A Petrobras não tem capacidade financeira para fazer tudo o que precisa ser feito no Brasil. Eu gosto de dizer isso. Nós temos 2 trilhões e meio de investimentos aí potenciais no setor. Em 10 anos, precisamos de 250 bilhões de reais por ano de investimento. A Petrobras pode investir 40, 50. Então, nós vamos limitar o crescimento do setor e, por consequência, do país, a capacidade de investimento de uma companhia que tem capacidade para investir menos de 20% do que é necessário. Não podemos fazer isso. Mas vamos voltar à discussão de 2008, 2010. Então, a Petrobras do Brasil, então a Petrobras vai fazer o pré-sal sozinha, porque o recurso do pré-sal tem que ficar no Brasil. Vamos ver quanto é que era a diferença da operação para a sociedade brasileira, efetivamente, para o governo brasileiro, efetivamente, com a configuração da Petrobras. Ora, se um campo no pré-sal vai ser explorado e os custos vão ser absorvidos por qualquer empresa, seja ela a Petrobras ou uma empresa estrangeira, e que 75% da renda vai ficar com o Estado, conservadoramente falando, porque tem casos que deu mais de 90%, mas vamos pegar os 75%. 75% da renda, por premissa, pelo modelo que é aprovado por leilão, já é do Estado brasileiro. Então nós estamos discutindo 25% da renda. Certo.
25% da renda. Ora, a Petrobras tem mais da metade das suas ações na mão de estrangeiros e brasileiros, capital privado. Então, o Estado brasileiro, como acionista da Petrobras, se apropria de menos de 50% dos potenciais dividendos que a Petrobras vai pagar. Vamos considerar que é 50%. Então, se a gente está discutindo 25%, já estamos em 12%. 12% é o dividendo que a Petrobras vai pagar sobre o lucro que ela tiver naquela operação. Mas como a discussão é que a Petrobras tem que ser operadora com 30% dos consórcios, nós estamos falando de 30% de 12%. A discussão toda é sobre 4% da renda. 4% da renda. E por causa de 4% da renda, nós paramos os leilões durante 5 anos. Ficamos discutindo, não leiloamos nada do pré-sal entre 2007 e 2013, quando leiloamos Libra, e paramos de novo até 2017. Um país que paga 14%, pagava, né? Agora está um pouco menos, mas naquela época pagava 14% ao ano de juros, ou mais, por causa de 4%, ficou discutindo anos, e a cada ano que passava pagava 14% na dívida pública. Para capturar mais 4%? Não posso considerar essa uma escolha inteligente. Deixa eu fazer um questionamento sobre a questão do supply chain de bens e serviços e tecnologias também. Quer dizer, essas majors que estão chegando, elas certamente terão seus fornecedores de classe mundial, que é uma coisa natural, né? O petróleo não tem quase fornecedor específico local para solucionar. Tem em algumas camadas, né? Mas não tem muita coisa que é padrão também, bomba, máquina, motor, né? Como é que isso se encaixa nesse processo todo de arrecadação e de benefício para a sociedade? Quer dizer, eu acho que muito bem, né? Primeiro, a discussão sobre o nada é uma discussão vazia. Então, eu me lembro quando nós começamos a conversa, né, buscando uma convergência que finalmente chegamos, sobre as regras a serem aplicadas aos contratos antigos de conteúdo local para evitar toda aquela confusão de waiver, de conteúdo local, partiu dessa premissa. Quer dizer, a gente tinha uma série de contratos assinados e que não davam em nada. Quer dizer, não davam em aprovação de projetos pelas empresas de petróleo, não davam em contratação pela indústria e só davam em judicialização, brigalhada. Então, temos conteúdo local de 60%, 70%. Sob contrato nenhum, é zero. Então, vamos tratar de conseguir uma situação em que a gente possa se beneficiar disso. Então, para os contratos passados, foi feito aquele acordo de, na plataforma de produção, 40% de conteúdo local em engenharia, construção, montagem, instalação e máquinas e equipamentos. Engenharia é fundamental, porque a hora que você bota engenharia, nós somos engenheiros, na hora que você bota engenharia no projeto, a cadeia de fornecedores conhecida pela turma de engenharia é considerada. Então, isso tem um efeito multiplicador muito grande. Segundo, o volume das contratações, eles vão dar escala para a indústria. Não adianta 70% de um ou dois contratos. Nós estamos falando agora de 60 plataformas. 25% ou 40% é uma quantidade enorme de contratos que nós nunca vimos no Brasil. E aí isso vai começar a dar volume, e ao dar volume, você vai ter o aumento da competitividade da nossa indústria. Já tem inúmeros casos. A Aker, a Technip, quantas outras fornecendo já globalmente para a Exxon, para a Statoil, a gente vê todo dia. Durante a Rio Gas eu tive um episódio que achei marcante, que é resultado desse processo. O pessoal da Saudi Aramco me pediu uma reunião. Eu recebi achando que a gente ia falar, e falamos, sobre a oportunidade de investimento no Brasil. Mas não foi o principal assunto. O principal assunto foi o seguinte: a Saudi Aramco estava no Brasil, durante a Rio Gas, alugou um salão num hotel lá na Barra e conduziu 2 dias de seminário com fornecedores brasileiros, convidaram 60 fornecedores brasileiros para colocá-los no meio list deles para as contratações que eles fazem. Eles têm 1.200 projetos de engenharia no mundo inteiro. Acho que, não me engano, 20 deles de megaprojetos, aqueles projetos acima de 500 milhões de dólares. E eles vieram aqui à procura de fornecedores brasileiros. Ou seja, já é resultado desse processo de que a escala no Brasil vai dar competitividade para os nossos fornecedores, que estão sendo convidados a participar de uma escala global. É isso que a gente quer. Efetivamente dar fôlego para essa indústria. Isso só acontece
Com escala. Não tem outra alternativa. Você falou em escala, é interessante porque a palavra não é boa, mas o estoque que as majors, que as grandes empresas internacionais estão fazendo de blocos e oportunidades, é algo que elas estão apostando para o futuro, né? Sim, e aí tem um negócio extraordinário que você falou no início, que é o seguinte: elas têm suas listas de fornecedores, que são globais. Ora, se elas nunca operam no Brasil, se elas não têm acesso ao Brasil, se elas não têm blocos no Brasil, se elas não têm exploração no Brasil, se elas não têm desenvolvimento no Brasil, se elas não têm produção no Brasil, não tem fornecedor no Brasil. Ao momento que elas passam a ter, quantos desses nossos fornecedores que vão fornecer para eles aqui no Brasil vão passar a fazer parte da lista de fornecedores globais deles, como a gente estava agora falando da Saudi Arábia? Ou você acha que essas empresas grandes aí que estão aqui agora, a Exxon, a BP, a Shell, a Total, a Equinor, as outras, não vão se acostumar mais a trabalhar com fornecedores brasileiros, até porque eles têm que cumprir as regras de conteúdo local, e ao trabalhar bem com os fornecedores brasileiros, os que forem competitivos, vão descobrir os que forem eficientes, globais, não vão ter nenhuma chance de ser fornecedores globais deles? Claro que sim. Isso é um efeito em cascata espetacular que a gente tem que celebrar. E tudo isso por conta dessa mudança de atitude que está acontecendo no país. Isso. O Brasil é muito maior do que uma única empresa. O setor de petróleo e gás do Brasil é muito maior que a Petrobras. Isso que a gente tem que reconhecer. E sem nenhum demérito à Petrobras. Por mais emblemática, simbólica, importante que ela seja, a gente não pode ter um país que dependa de uma única empresa. O país está mudando a dimensão do Brasil. Quer dizer, os efeitos colaterais dessa abertura, dessa atração de investimento, dessa dinamização da indústria vão ser extraordinários. Eu não vou estar mais aqui na NP, que vai ser na próxima década, mas a gente vai, espero estar vivo para ver isso. Para acompanhar. Se você pudesse colocar os 3 grandes desafios da NP nesses próximos momentos, quais seriam? Eu diria o seguinte, né? A gente precisa, né, levar essa dinâmica nova na área de exploração e produção, que já foi vencedora no pré-sal, para os campos maduros, nosso fator de recuperação é muito baixo, e para as operações em terra e água rasa, né, que não estão tendo o dinamismo que poderiam ter e estão longe de ter o sucesso que a gente já teve no pré-sal. Então, esse é o próximo foco. Você sabe que a gente agora deu prazo à Petrobras avaliar quais são os campos que elas têm em água rasa e em terra, e o que eles vão investir, ótimo, que eles não vão investir, então que desinvistam. Se precisar que a gente ajude no processo de fazer um leilão, a gente está disposto a fazer isso. Então acho que é um grande desafio e pode ser transformacional para a indústria, porque vai trazer muito player novo, né? E regionalizado. Pode regionalizar, né? Hoje áreas que estão com declínio muito forte de produção, como o Nordeste. Eu estava vendo a notícia agora de manhã, são coisas assim interessantes de ver os consensos sendo construídos. Né, o governador lá da Bahia, o Rui Costa, foi reeleito no primeiro turno, dizendo que é favorável à operação de campos maduros por empresa privada. O governador do PT reeleito lá na Bahia agora ontem. Então já é um reconhecimento de que efetivamente a gente precisa, e é verdade. Fico feliz de ver isso. A segunda questão é a questão do gás natural. Esse é um desafio enorme, porque o projeto de lei do Gás para Crescer empacou na Câmara de Deputados. Espero que tenha alguma chance agora de avançar, não sei se vai ter nesse finalzinho de legislatura, mas tem muita coisa que a gente pode fazer no âmbito da abertura do mercado de gás via medida regulatória. Então a gente está com uma série de consultas públicas em andamento para ver se a gente consegue ajudar nesse processo de abertura do mercado de gás, porque ele é muito importante por várias razões, né? Primeiro, porque o mercado de gás no Brasil ele é concentrado, e ao ser concentrado ele é irrelevante. É importante que ele seja relevante, porque o gás é um combustível mais limpo, é um combustível de transição para a economia de mais baixo carbono, e é um combustível que pode permitir a redução de tarifa de eletricidade para os consumidores, e melhoria do perfil do consumo de energia no setor industrial e comercial. E desconcentração da hídrica também, que hoje isso, hoje a gente acredita que tem no modelo, né, energia acumulada nas hidrelétricas para fazer frente à demanda. Todo ano não chove o esperado, a gente tem que rodar a termoelétrica a diesel, a combustível, que gera é mais caro e tem custo e tem mais emissões. E isso conversa muito com a necessidade também da gente aproveitar o gás do pré-sal.
porque vai ter um volume muito maior de gás vindo do pré-sal. Tem limite para injeção, tem campos que tem alta pressão, precisa de mercado. E o mercado ideal é o mercado industrial, comercial e termoelétrico, num país, né, que ainda gera parte da sua energia com combustíveis e líquidos. E não importando GNL, mas utilizando o gás doméstico. Tanto que a gente consultou o público, aí, junto com a EPE, está consultando sobre como fazer substituição de contratos de GNL importado por gás doméstico. E, por fim, a terceira questão, acho que é muito importante também, é a questão do abastecimento, que eu associo muito essa questão do abastecimento a uma questão de legitimidade da indústria. A gente está vivendo um momento novo de institucionalização, em que a Petrobras tem liberdade de atuação e atua como empresa de capital aberto, buscando maximizar o seu lucro. No momento que existe esse mandato, o papel dos órgãos reguladores aumenta muito, especialmente da ANP e do CAD. Não pode ser o mesmo papel que se praticava quando a Petrobras, a ANP e o governo atuavam de forma, vamos chamar assim, integrada, né, na gestão. E nós temos que aprimorar o nosso mercado de downstream. Ele é um mercado muito concentrado na Petrobras, no refino, mas também concentrado em outros segmentos, na distribuição, por exemplo. E a formação de preços e a divulgação dos preços, ela não é transparente. E ao não ser transparente, ela não tem uma legitimidade por parte da sociedade. Então, se nós queremos efetivamente, né, passar a régua nesse passado de intervenção em preço de derivado, intervenção na indústria, monopólio, nós precisamos olhar para frente. E olhar para frente é mudar as práticas do passado, né? Os preços que tem no Brasil precisam ser praticados respeitando as evoluções no mercado internacional do câmbio, porque essa é a única maneira que nós temos de atrair os investimentos que nós precisamos para que a nossa indústria seja bem sucedida, não só de petróleo, mas a indústria de biocombustíveis também, e que a gente não seja cada vez mais independente de importação de derivados e de combustíveis. Mas esses preços não podem ser formados de forma pouco transparente, sem competição. Então, o nosso objetivo é que a gente tenha, sim, preços ligados ao mercado internacional, mas que sejam feitos de forma transparente, aberta, com competição, e que o consumidor, a sociedade, seja capaz de entender e, ao entender, respeitar a formação de preço, como a gente vê acontecer em diversos outros mercados de commodities, que a gente nunca viu no mercado de combustíveis no Brasil. É uma luta, é uma briga, que fere um fim de interesses, especialmente no curto prazo. Quem está sentado na cadeira não está preocupado com a legitimização da indústria nos próximos 5 anos, mas sim no seu resultado trimestral, que vai ser publicado para a Bolsa. Tem várias companhias de capital aberto nesse processo, mas se abstraindo do curto prazo, não vejo outra solução para a indústria que essa. Ótimo, muito bom. Gostaria de agradecer, Décio Doni, pela sempre um prazer estar com você aqui. Sempre um prazer. Muito legal. Mais uma aguinha aqui, obrigado. Mais uma aguinha, muito bom. Muito obrigado, bom dia.